Olá, bom dia. Mais uma vez aqui ao vivo com a programação do Quem Tem Sede Venha, uma fanpage, né, que foi criada para levar a palavra de Deus ao coração dos necessitados, as boas novas do reino que foram trazidas pelo Senhor, né, as boas novas do reino que foram iniciadas por Jesus Cristo e deixou um legado para a gente através da Bíblia, através de seus ensinamentos. E hoje a intenção que nós temos aqui é justamente isso, de divulgar a palavra de Deus, divulgar o reino dos céus, de reproduzir as boas novas que foi nos ensinado e que eu tive o privilégio de um dia reconhecer, de um dia crer. E hoje então nós temos esse desejo de falar ao coração das pessoas. Então essa fanpage Quem Tem Sede Venha, ela foi criada justamente para levar a palavra de Deus ao coração das pessoas. Você pode ver que se você procurar em toda a fanpage, aí, em toda a página, você não vê nenhuma postagem que não seja a palavra de Deus, tá bom? Então que Deus possa abençoar cada um que está comigo. Nós temos aí já uma quantidade boa de pessoas, estamos com mais de 30 pessoas, e quem mandou um bom dia para nós aí foi o Silvio César Talarico, que escreveu graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça seja com todos vocês. Bom dia, Talarico, bom dia a todos aí. Meus amados, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre soberba e humildade, né? A Santina também mandou aqui um bom dia. Você sabe que a palavra de Deus tem um texto no Evangelho de Lucas que fala assim: olha, houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Isso aqui tem Lucas 22, a partir do 24. Vou repetir. Houve também contenda entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios os dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é o que está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais à minha mesa, no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Esse texto aqui, o contexto dele, né, o ocorrido, foi justamente na sequência da Santa Ceia, da última Páscoa que Jesus tinha sentado para comer com os seus apóstolos, a última Páscoa que Jesus tinha comemorado. E aqui, na verdade, Jesus está na véspera da sua morte. Aqui, a quinta-feira à noite, depois que eles ceiaram, né? Se você voltar aí no capítulo 22 de Lucas, você vai ver que eles comeram a ceia, eles sentaram para comer a ceia. Jesus, até tem uma frase aqui que Jesus fala que me chama muita atenção, eu gosto muito, que fala assim: olha, desejei muito, ou tem alguma Bíblia que fala, tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, né? Ou seja, Jesus desejou muito aquele momento de comunhão ali com os seus discípulos, né? E depois que ele parte o pão, né, a palavra de Deus diz que ele partiu o pão, entregou aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que será entregue por vós. Depois ele pega o vinho e distribui o cálice entre eles e fala: esse é o sangue da nova aliança no meu sangue, né? Esse vinho representa o meu sangue, que significa a nova aliança. Então, nesse momento
em que Jesus tem aquele momento de comunhão com eles, em que eles passam ali eles comemoram a ceia, comemoram a Páscoa do Senhor. Logo na sequência tem esse episódio em que eles começam a discutir. A Bíblia aqui diz no texto aí, você viu que houve contenda entre eles para saber qual seria o maior. Então eu queria parar um pouquinho aqui só para a gente refletir um pouco, né? Como no mundo que a gente vive, quanta gente busca realmente o poder, quanta gente busca ser grande, mas em poder, em cargos, em estrutura, numa grande empresa, a pessoa quer galgar, tem uns que até puxam o tapete dos outros para poder galgar espaço mais alto. Na política, né? Quantas brigas, quantas contendas que há, e um querendo puxar o tapete do outro, um não quer se preocupar com o irmão, ele quer chegar no poder a qualquer custo, né? E isso é porque é o reflexo do reino que a gente vive hoje, que é aqui na terra, né? Isso não tem a ver com o reino dos céus, isso não tem a ver com a palavra de Deus, porque na palavra de Deus nós aprendemos aqui que antes o maior seja o menor. Eu quero contar para vocês duas histórias. A primeira delas está lá no livro de Juízes, que foi quando Israel estava sob domínio dos midianitas, e tanto os midianitas quanto os amalequitas, eles começaram a invadir Israel, e tudo que Israel produzia, eles iam lá e destruíam. Toda a alimentação, toda a plantação de alimentos, eles destruíam. E com isso, Israel foi ficando cada vez mais pobre, cada vez mais sem comida, e passou um momento, isso aí foi durante 7 anos, passou um momento em que Israel realmente estava à beira do caos, né? Sem alimentação, sem nada, sem condições. E quando aconteceu isso, um anjo do Senhor, ele apareceu para um jovem chamado Gideão. Gideão, ele disse que ele estava malhando trigo num lagar, né? Eu até preguei sobre isso sábado. O lagar é um lugar onde o pessoal espremia as uvas, mas Gideão estava batendo trigo ali no lagar. Por quê? Porque o lagar é uma imensa pedra, mas muito grande mesmo, e que eles cavavam, eles faziam um buraco nela muito grande, e ali eles colocavam as uvas para pesar e ali produzir vinho. Porém, o trigo que normalmente ele era secado em eiras, de longe a eira dava para ser vista, e o pessoal, então os amalequitas, os midianitas vinham e acabava com tudo. Então o Gideão, ele está onde? Está no lagar, está dentro de uma pedra dessa, batendo o trigo para não ser visto. E aí acontece que ele tem um encontro sobrenatural, né? Aparece, a palavra de Deus diz que aparece para ele ali um anjo do Senhor, que conversa com ele e fala: Gideão, eu vou te levantar, você foi o escolhido para livrar Israel das mãos dos midianitas. E Gideão acha muito estranho aquilo e fala: mas quem sou eu? Né? Primeiro o anjo fala para ele: Deus é contigo. Ele fala: mas se Deus é conosco, por que vieram tantas provações, tantas coisas ruins assim, né? E o anjo, sem responder para ele, só fala que Deus é com ele, e que olha, que fala aqui, ó: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, tal. Porém agora o Senhor nos desamparou, tal. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então, ou seja, o anjo do Senhor reforça ali que Deus estava enviando o Gideão para livrar Israel da mão dos midianitas. E aí Gideão fala para ele, mas a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Então olha só, e ele disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E aí a história todo mundo conhece. Gideão, ele reúne ali Israel,
Primeiro ele pede provas para Deus, né? Ele fala: Senhor, não se aborreça comigo, mas então eu vou colocar esse novelo de lã aqui na eira, e se amanhã só o novelo de lã amanhecer com orvalho, molhado com orvalho, e tudo estiver seco, eu vou acreditar que é o Senhor que está falando comigo, que o Senhor vai estar comigo. Aí então, no dia seguinte ele vai ver, aconteceu justamente o que ele falou. Somente o novelo estava molhado e tudo seco. Aí Gideão fala novamente, fala: olha, não fique irado comigo, que a sua ira não venha sobre mim, mas eu vou pedir mais uma prova. Amanhã eu quero que faça o contrário, eu quero que só o novelo de lã esteja seco e tudo esteja com orvalho. E na manhã seguinte aconteceu isso, tudo estava seco. O novelo de lã estava seco e tudo estava com orvalho. E a partir dali Gideão teve a certeza de que Deus estaria com ele. Mandar um abraço aqui, pessoal que está assistindo, que já mandou um bom dia, ó. O Carlos mandou um shalom, o Sérgio Carraro, o Vanderlei, o Zé Reinaldo, a Helena, o Alex mandou bom dia, amado. Vocês aí que estão assistindo aí, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Mas então Gideão, ele prepara então, depois que ele tem a certeza de que Deus estará com ele, ele chama os homens de Israel e se apresentam para a batalha 32 mil homens. E aí Deus então fala para ele, fala: olha, tem muita gente, o povo de Israel não vai dar crédito, não vai crer que foi eu que livrei, que o Senhor os livrou das mãos dos midianitas. Por quê? Porque tem muito guerreiro aí, e eu quero que eles saibam que eu vou livrá-los da mão dos midianitas. Então falou para Gideão: então você vai, pergunta para os homens, aqueles que estiverem inseguros, aqueles que estiverem com medo, eu quero que volte para casa. E aí Gideão foi, perguntou, e voltaram para casa 22 mil homens, ficaram só 10 mil. E os midianitas eram dezenas de milhares. Aí Deus falou para Gideão: ainda tem muita gente, o povo não vai acreditar que foi eu que entreguei os midianitas nas mãos de Israel. Então você vai agora e vai fazer uma prova, você chama todo mundo para o lago, e aquele que beber que nem cachorro, você separa de um lado. E aí então Gideão foi, pediu para todo mundo beber água, e aquele que foi bebendo água, pegando e lambendo as mãos assim, ele separou de um lado, e aquele que abaixava e bebia direto no córrego, ele separou para o outro lado. E foram aqueles que beberam levando a água na boca, 300 homens. Então esses 300 homens, Deus falou para Gideão: a partir daqui agora, com esses 300 homens, você vai livrar Israel. E aí, se você continuar lendo o capítulo 6 de Juízes e depois o capítulo 7, você vai ver que Gideão, com esses 300 homens, ele vence a batalha. Por que eu estou contando essa história para você? Porque aqui fala, quando o anjo do Senhor fala com Gideão, ele fala: a minha família é a mais pobre e eu sou o menor da casa do meu pai. O que acontece muitas vezes é isso, é que a gente se acha pequeno demais para alguma questão do evangelho, mas Deus, ele não está preocupado com o que nós temos, ou com o que nós somos, ou o que nós fizemos. Deus está preocupado conosco daqui para frente, porque Ele que vai nos capacitar. Então muitas vezes, se você pegar os apóstolos de Jesus, foi assim, né? Mateus, quando estava lá na coleteoria, quando estava lá cobrando impostos, muita gente criticou Jesus porque ele chamou Mateus, mas a relação de Jesus com Mateus não estava dali para trás, estaria dali para frente. Assim como foi também com os pescadores, né? com os discípulos que foram chamados, muitos deles incultos, mas eles foram chamados justamente para isso, para a partir dali sofrer uma transformação, passar por uma transformação, por uma capacitação do Senhor. E foi o que aconteceu. Gideão aqui, mesma coisa. Gideão era pequeno, Gideão se sentia pequeno, mas Deus, a partir do momento que Deus o escolhe, que Deus o chama para uma missão, ele passa então a ser capacitado por Deus. Outra história que eu quero ler com vocês está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, que é a história de Davi. Eu vou só achar aqui para eu ler com vocês. Olha só, Deus, ele chama Samuel e fala para Samuel, eu vou ler o
capítulo 16 aqui com vocês. Olha, então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo rejeitado eu, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Olha só, Deus chama Samuel e fala: olha, você viu que Saul já me desagradou, não quero mais Saul como rei, então quero que você vá ungir um novo rei de Israel. E Samuel enche então o vaso de azeite ali e sai e vai para Belém. E chega lá, ele está preocupado porque com medo de Saul descobrir e matar ele, então ele fala que vai sacrificar. Então ele pega ali todos os apetrechos do sacrifício e vai para Belém, orientado por Deus, é lógico, e chega lá, ele chama Jessé para participar. E ele pede para Jessé chamar os filhos dele, para ele ungir. E aí vem, olha só o que diz aqui a palavra, olha. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse, não, antes um pouquinho aqui, no capítulo 7, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, porque já tinha, eu vou ler a partir do 6, ó. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente estará presente o Senhor, na presença do Senhor, seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, e nem para a altura, e nem para a estatura, porque eu já o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então o primeiro, que era Eliabe, quando ele passa, Samuel acha que é ele o escolhido. Quando vai para ungir, Deus fala para Samuel: não é esse. Aí então depois chamou Jessé Abinadab, e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem é este o escolhido do Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse, olha só a resposta de Jessé: ainda falta o menor. Disse, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então, nós temos aqui duas situações que eu quero falar para vocês. Primeiro, tanto aqui na história de Davi quanto na história de Gideão, quem foi escolhido? O menor. O menor. Você vê que Jessé nem tinha chamado Davi, porque jamais imaginava, aos olhos dos homens, muitas vezes você pode não ter valor nenhum. Às vezes aos olhos dos homens, muita gente pode olhar para você e perceber que você não tem muito o que oferecer. Mas aos olhos de Deus é diferente, porque Deus não atenta para que atenta o homem, Deus atenta para o coração de cada um de nós. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender é estar com Deus. A primeira coisa que a gente tem que aprender é o nosso coração estar ligado em Deus, porque é isso que Deus vai olhar, a nossa fé, a nossa crença nele, e ele que vai escolher, não é o homem que vai nos levantar. Então não se preocupe se é o menor, se não é o menor. E aí, depois, lógico, eu quero depois passar uma mensagem sobre essa questão que nós lemos lá em Lucas 22, mas o que eu quero deixar aqui é isso, é que não se sinta pequeno diante de Deus. O homem pode até te fazer sentir pequeno, mas diante de Deus, nós todos somos do mesmo tamanho, nós todos somos amados por Ele. Então, a primeira lição, tanto na história de Davi quanto na história de Gideão, é que os dois se sentiam os menores, os dois tinham o olhar dos homens como se fossem pequenos, mas o olhar de Deus estava sobre eles. A segunda coisa que eu quero dizer aqui é que os dois estavam trabalhando. Veja só que Gideão estava malhando trigo, Davi estava cuidando das ovelhas, ou seja, Deus escolhe aquele que está disposto, aquele que tem a disposição, porque Deus precisa de homens dispostos para caminhar com Ele no Evangelho, para divulgar as boas novas do reino, para divulgar o Evangelho de Cristo, o reino de Deus.
que foi anunciado primeiramente por Jesus. Então nós precisamos também aprender que, primeiro, não é o homem que determina o tamanho, e segundo, que Deus escolhe aquele que tem disposição, aquele que está trabalhando. Se você não está disposto, amado, dificilmente Deus, apesar que Deus tem o poder de transformar, mas Ele vê a nossa disposição. E muitas vezes é isso, muitas vezes tem muita gente aí sentado em banco de igreja, tem muita gente sendo chamado por Deus, mas não dá ouvido. Por quê? Porque não tem disposição para seguir com o Evangelho. Então nós precisamos aprender essas duas lições. Outra coisa que nós podemos aprender, que aí vem a terceira lição, é a gente não menosprezar as pessoas diante de Deus. Muitas vezes você olha para uma pessoa e acha que a pessoa não tem capacidade nenhuma. Muitas vezes você olha para uma pessoa e acha que aquela pessoa não tem qualidades para servir a Deus. Não é você que vai escolher, amado. Então, evite fazer qualquer tipo de julgamento. Evite julgar nesse sentido, porque é Deus que vai escolher. E Deus muitas vezes levanta pessoas que nós não damos o menor valor. Mas Deus sabe quem é essa pessoa, porque Ele olha para o coração. Ele conhece algo que nós não conhecemos, que é o coração do homem. Então, nós muitas vezes olhamos para a pessoa, menosprezamos a pessoa, e essa pessoa produz muito fruto para o reino de Deus. Aprenda também isso. Mas voltando então lá no nosso texto de Lucas 22, os discípulos de Jesus tinham acabado de passar por um momento de comunhão. E logo depois do momento de comunhão, né, Jesus falando para eles ali que ele deveria ser entregue, que ele deveria ser morto, eles começam a disputar entre eles para ver, talvez, não sei quem que seria o substituto, ou para ver quem era o mais próximo de Jesus. A palavra diz que houve contenda entre eles para saber qual era o maior. E Jesus então dá essa lição para ele, falando: aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que no reino de Deus é assim, o que governa seja igual ao que serve. Nós precisamos aprender isso, aprender que no reino de Deus não tem essa diferença. Aqui na terra nós até podemos ver muita coisa. O que nós vimos de Gideão e Davi, a gente sabe que todo o Antigo Testamento é uma alegoria sobre o reino dos céus. Então, o que ele está falando ali é o seguinte, é que o menor no reino, ele pode ser o maior. Nós não somos nós que vamos escolher, né? Mas uma coisa também, a mensagem que eu quero trazer que me chama a atenção, é que os discípulos estavam andando com Jesus já há bastante tempo, né? Você vê aqui, isso aqui é uma quinta-feira, Jesus está preparado para ser entregue, para morrer na cruz do Calvário, e os discípulos ainda não entenderam a mensagem dele. Aqueles que andaram com Jesus aí aproximadamente 3 anos, eles não haviam entendido qual era a mensagem de Jesus, que ele falava do reino. Então, ele era um grande rei, um poderoso que veio de forma humilde, ele se despiu de toda a sua glória para vir na terra como uma pessoa humilde, né, e ensinar sobre o reino, que o reino é isso, o reino dos céus tem muito a ver com humildade. E eles não tinham entendido isso. Os discípulos, naquele momento ali, mostraram que tudo que Jesus havia dito para eles, eles não estavam completamente ligados ao reino, ligados ao que Jesus havia dito. Então, Jesus falou para eles mais uma vez, falou: olha, no reino vai ser diferente. Tem uma frase muito forte aqui que Jesus fala para eles, né? Que ele fala o seguinte: olha, pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Jesus está falando: eu estou servindo vocês. Ah, ele está sendo garçom? Não. Se você pegar ele na Santa Ceia, que tinha acabado de acontecer, ele pegou o pão, cada um tirava um pedaço e ia passando. Ele pega o cálice e eles distribuem entre eles ali o cálice. Ele não está falando de uma pessoa que está servindo algo para as pessoas comerem. Ele dá a explicação: olha, eu sou aquele que serve entre vocês, e vós, os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, eu vos destino o reino. O que Jesus está falando ali é o seguinte: eu estou oferecendo a vocês o meu reino. Eu estou servindo a vocês algo que vai levar vocês para a vida eterna, que é o reino
onde eu governo. Então não é aqui na terra, é num outro momento, num outro patamar, numa outra realidade. E ele fala assim, olha, eu vos destino o reino como meu pai me destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre trono, julgando as 12 tribos de Israel. Então o que Jesus está falando para eles, seja pequeno, seja humilde, porque lá no reino, aonde eu quero que vocês vão morar comigo, ali não tem esse negócio. Eu estou destinando o reino e vocês vão sentar à mesa comigo. Então vocês vão deixar de ser pequenos e vocês vão ser grandes no reino. Então a mensagem que eu quero deixar para você é essa, que muitas vezes aqui na terra a gente procura tanta glória, a gente procura tanto poder, e na verdade tudo isso passa, tudo isso é algo que nos leva, na verdade, muitas vezes à corrupção, à decadência, né? Corrupção moral, corrupção espiritual. O poder, ele engana as pessoas, né? E as pessoas vivem cada vez mais em busca do poder, né? E Jesus está falando aqui, aquele que quer ser o maior, que seja o menor, né? Por quê? Porque tudo isso aqui, nada nós vamos levar para o céu. Então, hoje, o cara que é presidente da república e a pessoa que sei lá, trabalha em qualquer trabalho mais humilde, eles vão ter o mesmo valor no reino se o coração deles estiver voltado para o reino. Porque os humildes aqui, pode ser que chegando lá, inverta, porque a gente não, porque aqui nós somos poderosos, mas lá não. Então aqui aquele que serve pode chegar lá no céu e receber galardão. Mas o que eu quero dizer é que todos serão vistos de uma mesma forma, através do coração. Então, não se também se engane pensando o seguinte, na igreja eu já tenho pastor demais, eu não consigo chegar ao posto de pastor. Se Deus te levantou para isso, se Deus te escolheu para isso, meu amado, ou aí ou em outro lugar, mas você será pastor. Ou evangelista, se Deus te chamou para ser um pregador do evangelho, para ser alguém que possa semear a palavra de Deus, você vai semear. Você vai semear, porque nada vai conter o trabalho de Deus na tua vida. Tá? Então, a mensagem que eu quero deixar para você é essa. É que o poder, que a ascensão desse mundo não nos leva a lugar nenhum. Pelo contrário, às vezes ele nos tira da presença de Deus. Nós temos que buscar construir coisas no céu. Nós temos que buscar juntar tesouros no céu, como disse Jesus lá no Sermão do Monte. Né? Nós precisamos ajuntar tesouros no céu e não aqui, porque aqui daqui a pouco passa, né? E nada ficou. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos muitos exemplos, né? Temos um exemplo do Ayrton Senna, do Michael Jackson, do Gugu Liberato. Eram pessoas que tinham muito poderosos aqui na Terra, né? Mas que hoje não estão usufruindo daquilo que eles construíram. Né? Espero que tenham alcançado a salvação. Não quero nem colocar aqui juízo de valor, né? Mas o que eu quero dar um exemplo é o seguinte, é que muitas vezes buscamos poder, buscamos fama, né? E não é isso que nos leva para o céu, né? O que nos leva para o céu é um coração crente em Deus, é um coração transformado para aceitar o reino dos céus. Isso é o que nos coloca na presença de Deus, né? Um coração humilde, disposto a aceitar o que Deus tem para nós, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. Gostaria de fazer uma oração com você. Se você puder, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra em nosso coração. Agradecemos a Deus porque o Senhor tem nos sustentado. Então somos gratos ao Senhor por isso, Pai. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor coloque a tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor nos dê humildade, Senhor, para a gente prosseguir. Nós queremos, ó Deus, valorizar o reino. Nós sabemos, ó Deus, que o que importa é o reino. Então, Pai, aquele que crê, aquele que está disposto, ó Deus, escreve o nome dele no livro da vida. Senhor, aquele que quer seguir ao Senhor, não desampare, Pai. O Senhor é um Deus poderoso, um Deus amoroso, e nós queremos estar contigo, Deus, na eternidade. Por isso nos ensina cada vez mais, ó Deus, como nos devemos conduzir ao teu reino, como nos devemos
agir para entrar no teu reino, porque nós queremos chegar no reino, ó Deus, de uma forma que a gente possa agradar ao Senhor, porque aqui a gente sabe que nós não conseguimos, aqui a gente sabe, ó Deus, que nós cometemos muitos erros, mas nós queremos, ó Deus, a tua salvação, para que a gente possa então viver em paz com o Senhor, como diz aqui a Escritura, sentados à mesa do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Obrigado quem esteve comigo aí. Olha, o Silvio Talarico, a Santina, o Alex, o Vanderlei, o Sérgio, o Carlos, a Rosângela, o Zé Reinaldo, a Helena, o Alex, o Darley. Na figura do Darley aqui, vou cumprimentar todo o pessoal que trabalha comigo aqui, né? A Fran, o Rogério, o Luiz, quem mais? A Yolanda, a Paula, lembrar da Maria que está em casa, que está lá se recuperando, que Deus te abençoe, viu, Maria? Possa realmente colocar a mão poderosa também sobre a tua saúde, né? Também a Lu, a Jo, a Sônia, lembrar aqui da Cilé, lembrar da Regina, que está sempre também nos acompanhando, enfim, todo o pessoal aí, que Deus abençoe, o Marco Leno, o Gordinho, que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? O João Carlos, o Fabiano, olha, tem uma presença internacional aqui hoje, o Fabiano Tiverraz, que Deus te abençoe, viu, Fabiano? A Eliane Marinho, o Braga, a Terezinha, o Valdeir também, que Deus te abençoe, Valdeir. A Tânia, enfim, todos vocês, que Deus possa abençoá-los e que vocês tenham aí um restante de semana aí também abençoado pelo Senhor. Tá bom? Obrigado e até terça-feira que vem, se Deus quiser.